Está aberta a porta para mais uma edição do SUB, a rubrica semanal da Rádio Estádio sobre futebol de formação. Nesta semana temos 4 entrevistas de treinadores de juvenis, porque acabou a primeira fase do Nacional de Sub-17 e os Chaves, Boa Vista, Fátima e Setúbal ocuparam as últimas vagas de cada série. Mas antes disso, vamos escutar uma entrevista com Tiago Salgado, ele que é o treinador principal do Famalicão no escalão de juvenis, que nos revelou que o objetivo delineado é, mais do que tudo, fomentar os jovens para a equipa sénior. Bom, neste momento, de facto, a época já ainda vai no primeiro terço, embora já se consegue perceber aqui algum padrão, as equipas já se começam a posicionar próximo daquilo que será o desfecho do campeonato. É um campeonato super competitivo que o Famalicão disputa há pouco tempo, foi o ano passado recém-promovido e este ano volta a tentar lutar por lugar de manutenção. Nessa perspectiva, penso que o campeonato está dentro daquilo que se esperava no início. É uma das pretensões do clube, foi o principal objetivo que nos propusemos. Acredito que vamos chegar ao final e vamos conseguir o objetivo principal, que é de facto a manutenção. Este ano provavelmente não dará para outras ambições, mas no fundo temos que também perceber o patamar competitivo em que estamos, que realmente é elevado. Pelo que eu também já percebi com outros treinadores do Famalicão, recordo-me de falar com o treinador dos Júniores, ele disse-me que mais do que tudo importa o resultado, obviamente que também acaba por ser um prémio para o trabalho dos jovens, mas acima de tudo também trabalhá-los para, enfim, promovê-los. Com certeza, sim. Essa é também uma das grandes pretensões do clube, que é procurar que todos os jovens tenham os melhores estímulos, não é? no seu processo de formação, para conseguirmos também que eles cheguem à equipa sénior, sub-23 e à equipa A, com as melhores condições possíveis, para podermos também ver os nossos jovens da formação próximos dos campeonatos profissionais. É uma das nossas preocupações diárias. Embora saibamos que é uma tarefa bastante difícil, é uma das preocupações que temos todos os treinos, que é proporcionar-lhes os melhores estímulos para, de facto, eles saírem preparados para o escalão seguinte. E ainda há pouco falou exatamente desse salto qualitativo em relação ao que se pratica. Creio que na última época conseguiram o segundo lugar, creio que atrás do Passos de Ferreira, se não estou enganado. Sim. E a pergunta que eu lhe faço é, de facto, a diferença é muita, mas em que parâmetros é que se nota mais? Portanto, a diferença para as equipas que tradicionalmente conseguem os melhores resultados na formação, cada vez se nota menos. Felizmente, nos últimos anos, o clube tem apostado bastante nas camadas jovens. Conseguimos cada ano que passa melhores condições de trabalho e isso vai se refletindo nos resultados. É uma das coisas que nós procuramos, que é também encontrar os melhores jogadores dentro da nossa realidade, para podermos também dar alguma qualidade ao nosso jogo e de facto tentar também que eles se sintam bem para poderem se promover e consequentemente conseguirem bons resultados também nos nossos escalões de formação. Agora, essa questão parece-me que se prende bastante com o facto de nós conseguirmos também uma visibilidade acentuada com a nossa equipa sénior. Quanto melhor está a nossa equipa A, também mais facilmente nós conseguimos os jogadores que queremos e tentamos também que esses mesmos jogadores se consigam evidenciar de forma a procurarem no escalão seguinte, neste caso no sub-19, arranjar também o seu espaço. E essa acaba também por ser uma das tradições, por assim dizer, do futebol. Quanto melhor estiver a equipa principal, melhor está
a formação, não é? Porque, visto de fora, podemos dizer assim, não, mas os séniores estão bem, por isso, à partida, as outras camadas jovens também estarão bem. De que ponto é que gosta de olhar para esta questão? Bem, isso nem sempre é uma realidade, embora, como disse, é uma das coisas que mais acontece, é de facto quando os séniores se encontram com bons resultados, a visibilidade do clube torna-se maior e, consequentemente, o clube consegue melhores jogadores. Isso nem sempre é tão linear assim, mas de qualquer das formas é uma premissa que nos últimos anos temos vindo a perceber. Se a equipa sénior estiver de saúde, digamos, conseguimos que as nossas camadas jovens se tornem também um bocadinho mais competitivas, muito à custa também da capacidade de termos os melhores jogadores connosco. No fundo, o futebol de formação trata-se de formar efetivamente jogadores, é a nossa missão, é aquilo que nós procuramos todos os dias e, portanto, o facto dos séniores estarem bem, a equipa A estar bem, é motivo de orgulho para todos e facilita o nosso trabalho, sem dúvida. Obviamente que esse é um trabalho que é feito diariamente e não só no fim de semana, não é? Quais é que são os seus hábitos com o grupo de trabalho? De que forma é que gosta de trabalhar a equipa? Nós tentamos, sobretudo, perceber aquilo que temos em mãos, não é? A forma como cada um dos jogadores consegue se potenciar e quais os contextos em que eles se conseguem evidenciar mais. E a partir daí tentamos montar também uma estratégia e um modelo, ou melhor, um modelo e depois uma estratégia que nos permita criar condições para esses mesmos jogadores se renderem o mais possível e tentarem os melhores resultados possíveis também. É sempre uma tarefa bastante difícil porque todos os anos os plantéis mudam, nós temos pouco conhecimento dos jogadores que nos chegam às mãos, mas é uma realidade do futebol de formação. Temos que nos adaptar rapidamente e procurar tirar o melhor em cada um dos momentos para potenciar esses jogadores, não é? E de que maneira é que a equipa é trabalhada? Há uma matriz no futebol de formação do Famalicão ou cada equipa joga mais ao modelo do treinador? Nós temos algumas referências, sim, embora o treinador tenha sempre bastante liberdade para poder colocar o modelo que pretende. Nós temos algumas referências importantes que depois vão balizar o jogo de cada um dos escalões. Não é nada demasiado rígido, porque isso implicaria uma base de recrutamento diferente daquela que temos neste momento, mas acredito que seja um caminho que o clube vai traçar no futuro próximo. Acredito que sim, que à medida que nós fomos também evoluindo na nossa formação, certamente que os princípios serão cada vez mais rígidos e cada vez mais estreitos para podermos conseguir um modelo de jogo transversal a todos os escalões. Neste momento, para lá caminhamos, embora ainda não consigamos de facto ter essa capacidade, porque temos que jogar muitas vezes com os jogadores que nós temos no momento, não é? Se nós tivermos a possibilidade de buscar determinado jogador com determinada característica para determinada posição, certamente podemos evidenciar um modelo próximo daquilo que a coordenação pretende. Neste momento, como lhe digo, tendo a capacidade de recrutamento relativamente limitada, cada vez melhor, mas ainda um bocadinho longe dos melhores clubes de formação do país, temos de facto que conseguir potenciar aquilo que nos aparece. E felizmente nos últimos anos o clube tem conseguido e temos tido bons resultados com os escalões todos no patamar maior. E agora, de uma forma um pouco mais pessoal, o Tiago, de que maneira gosta de ver a equipa jogar? Posse de bola,
jogar no contra-ataque? Como é que o Tiago gosta de ver a equipa a desenvolver o seu jogo? Isso é uma questão que às vezes primeiro deveria ser definido o que é posse de bola, o que é o contra-ataque, não é? Teríamos que balizar um bocadinho aqui os conceitos, mas na minha opinião eu prefiro ver uma equipa com mais bola, como é lógico, com um bocadinho mais de controle sobre o jogo, e que consiga também sentar-se no meio campo ofensivo. Como é lógico, nós jogamos sozinhos, muitas vezes temos que baixar linhas, que jogar um bocadinho também sem bola, com o adversário mais perigoso até do que a nossa equipa, mas é uma intenção e temos que lutar por ela. Quando isso acontece, ficamos satisfeitos e procuramos reproduzir. Quando não acontece, tentamos perceber o que é que faltou, o que é que podemos melhorar para depois as coisas serem melhor no jogo seguinte. Até porque é muito falado de que, por vezes, há treinadores um pouco mais renitentes em relação à forma de jogar e que, sim, eu jogo desta maneira e vou jogar assim até ao fim, e por vezes não conseguem os seus objetivos, mas dizem, não, mas eu perdi com a minha matriz de jogo. Qual é a sua opinião em relação a este fenómeno que cada vez mais se vê no futebol? Eu acho que depende muito da realidade de cada treinador. Na formação, eu acredito que o jogar bem, como se normalmente designa a intenção de ter bola e de procurar assumir a responsabilidade do jogo, na formação, eu acredito que é mais importante e temos um bocadinho mais de margem. Tem menos pressão também, não é? Imagino eu. Exatamente. O resultado não é propriamente o objetivo principal. Embora reconheça que em outros contextos as coisas não são bem assim e de facto o treinador deve ser um bocadinho mais flexível na forma como aborda os jogos e ter uma componente estratégica um bocadinho mais acentuada. Isso acredito que seja muito mais eficaz, sim. Ou seja, no futebol de formação é muito falado, isto, e aliás é uma das questões que temos vindo a abordar também, que a forma de jogar, a forma de pensar o jogo, muitas vezes sobrepõe-se ao próprio resultado. No entanto, quando o jogador dos juvenis, dos júniores, passa depois para a equipa principal, a mensagem pode ser um pouco diferente, não é? Ou seja, sim, importa jogar bem, mas é preciso resultados. Sim, é um facto, não há como contorná-lo, e nós procuramos também ir preparando os jogadores para essas situações. Já o fazemos em determinados jogos, já fazemos algumas mudanças estratégicas em função do adversário, não evidenciando demasiado essas alterações, mas sim, procuramos muitas vezes tentar que os jogadores percebam que o jogar bem e o ser fiéis a uma identidade é extremamente importante, mas o ganhar também o é, não é? Porque muitas vezes as equipas que não ganham também se tornam descrentes naquilo que fazem durante a semana e o jogador acaba por não ser tão competitivo ou não ser competitivo o suficiente para chegar aos patamares superiores. E agora falou aí de um ponto importantíssimo, é porque muitas vezes quando um treinador tenta implementar a sua forma de jogar, a sua ideia de jogo, e por vezes o resultado não aparece no fim de semana a seguir, e por vezes é complicado segurar o barco quando o resultado não aparece, não é? Exatamente, porque por muito que os jogadores até compreendam e acreditem na forma pretendida de jogar, se não houverem resultados, o mais provável é que os jogadores comecem a ficar descrentes e não consigam depois, mesmo que o tempo passe e que a equipa evolua em determinados momentos, é muito mais difícil depois colocar uma intensidade e uma competitividade acentuada que, no fundo, nos escalões de formação, nos patamares superiores, é bastante visível. A equipa que estiver mais viva no jogo, normalmente é aquela que está mais próxima de ganhar. E uma equipa que não ganha, normalmente também entra num ciclo difícil de ultrapassar, e com jovens ainda mais difícil se torna.
E é uma frase feita, mas ainda assim vou utilizar: a cara de quem perde é diferente da cara de quem ganha, não é? Exatamente. E essa é uma dos principais dilemas dos treinadores de formação, que é se nós formos demasiado rígidos na forma como abordamos os jogos, se não formos flexíveis ao ponto de percebermos que o adversário também lá está e que também tem argumentos para nos condicionar e também pode fazer com que a equipa jogue de determinada forma, mesmo nós não tendo essa intenção. Provavelmente vamos ter menos sucesso ao nível dos resultados e isso irá se refletir depois na formação do jogador, porque muitas vezes eles não se tornam capazes o suficiente ou competitivos o suficiente para depois apresentarem-se nas mesmas condições nos escalões seguintes, não é? nos escalões profissionais. Estão encontradas as últimas vagas para as respectivas séries do Nacional de Sub-17. O Chaves conseguiu com 19 pontos. Na Série A, que o Vitória Sport Clube se qualificou em primeiro lugar com 31 pontos somados. O Boa Vista conseguiu também qualificar-se com 23 pontos numa Série B, em que o Porto levou a dianteira, acabando com 31 pontos. Falamos com Tiago Silva, mister da equipa dos Panteras, que nos revelou que a competição não permite deslizes e fala em objetivo cumprido. Primeiro agradecer o convite, né? Depois referir. A primeira fase é uma competição apenas a uma volta, em que nós há um sorteio e são as 11 equipas e apenas enfrentamos uma vez contra uma das equipas, que pode ser em casa ou pode ser fora. Sabíamos que tínhamos como objetivo ficar nos 4 primeiros para poder ter acesso à segunda fase, mas sabíamos que também que é uma divisão, uma competição, nesse caso, que não permite nenhum deslize e que não permite nenhum relaxamento, até porque é tudo muito curto e é só um jogo. Tínhamos como objetivo ficar nos 4 primeiros. Não foi da forma como queríamos, porque queríamos certamente ter feito isso mais cedo, mas acabamos por ser competentes e tendo ali um momento menos bom, que foi um jogo contra o Porto em que perdemos, e depois no jogo seguinte contra o Espinho em que também perdemos, num adversário que podia ser um adversário que estava a lutar connosco para esses 4 lugares, nos obrigou a fazer uma fase final em que fizemos em 5 jogos 4 vitórias e 1 empate. Conseguimos, tal como falamos, um objetivo mínimo, porque o Boa Vista está habituado a estar sempre há 2 anos para cá, está habituado a estar numa segunda fase. Por isso, queríamos muito à competência da parte da equipa, mas foi obviamente uma competição não da forma como desejamos, mas mostrou também um bocadinho daquilo que é a competência da equipa e que nos momentos mais importantes apareceram e a equipa conseguiu esse objetivo. E até para enquadrar quem nos ouve, esta Série B é talvez das mais competitivas das 4. O Porto ficou em primeiro com 31, o Padroense com 24 pontos, o Boa Vista com 23 e o Tondela também com 23. Mas também até porque o 5º lugar, que fica por isso fora da segunda fase, ficou com 22, ou seja, o que demonstra também que há uma grande competitividade. É verdade. Ou seja, a equipa ficou em 5º lugar, ficou a 2 pontos para lá do 2º lugar, ou seja, qualquer uma dessas equipas podia não ter tido acesso a uma segunda fase. Tanto a Série A como a Série B são bastante competitivas. Aliás, podemos falar que a Série C acabou por levar com o Sporting não passar a uma segunda fase. Por isso, foi o Louros, certo? É muito competitivo. Sim, é isso mesmo. Qualquer uma das equipas competitivas, mas acreditamos que a Série B e a Série A, para aquilo que é o meu conhecimento, são 2 séries muito competitivas. Tiago, e porquê é que achas que isto se deve, esta alta competitividade? Porque estamos a falar da diferença de 1 ponto para a última equipa que não conseguiu a classificação. É renhido? Sim, mas bastante. Que se deve ao aumento de todos os clubes, acho, daquilo que é o meu entendimento. Há uma grande um aumento de qualidade também daquilo que são as estruturas do futebol de formação. Qualquer equipe consegue ter treinadores competentes e a diferença da qualidade que existe ou que existia antigamente, neste momento não existe tanto. Ou seja, também estamos a falar dessas 4 equipas ou dessas 5 equipas, falamos
mas também ao Feirense, que também lutou aqui até a última, quase até a última jornada, que também podia ter ficado lá em cima, que tem excelentes condições de trabalho. E o que eu acho é que neste momento o nível de formação em Portugal, qualquer clube consegue ter bastante competência na sua estrutura, que possibilita ter jogadores competentes e ter equipas competentes, por isso não há tanto desenvolvimento como havia antigamente. E um dos jogadores que mais ajudou, obviamente, o Boa Vista nesta primeira fase para se qualificar para a segunda foi o Tiago Moraes, que contribuiu com mais de metade dos golos da equipa. Tem 19 golos, certamente será um dos mais acarinhados no balneário. Sim. O Tiago foi um jogador que veio para nós este ano. Já tinha tido uma passagem no Boa Vista anteriormente, acabou por sair para o Benfica e retornou este ano ao Boa Vista. E obviamente que traz muita qualidade, e o número de gols que fez, e o número também de oportunidades que criou, aquilo que também possibilitou a equipa ter, obviamente que é um jogador bastante acarinhado e acabou por ser o melhor jogador, ou seja, o melhor marcador de todas as séries dessa primeira fase. Isso quer dizer alguma coisa da competência dele. É que 19 golos de facto é um registro interessante, pelo menos, não é? Tendo em conta que este é um jogador muito, muito jovem e também que mostra, não é? Que tem 16 anos e por isso mesmo também é de facto assinalável. Sim. E é um miúdo que não só ele, mas a maior parte dos jogadores da equipa são jogadores que querem aprender, que querem trabalhar diariamente, que querem evoluir, ouvem os conselhos que nós, enquanto nós temos, que a estrutura tem, e que apesar de não ser profissional, porque nós não somos profissionais, são profissionais do comportamento e da vontade de querer seguir este caminho. Isso ajuda bastante. Obviamente que agora falamos da realidade da formação do Boa Vista, pelo menos à partida está mais saudável, também pelo facto de agora terem acesso ao Inatel, o que acaba também por ajudar e muito a forma como se trabalha, certo? Sim. Nós acabamos por ter ali uma vista que, em termos de formação, ter ali dois contextos, em termos de condições. Obviamente que não é o ideal, e estamos e toda a gente que está cá na Boa Vista gostaria de ter um pouco melhores condições. Um campo, o Inatel obviamente serve de casa, vá lá, para as equipas que trabalham dos sub-9 até aos sub-15. Abaixo dos sub-15 trabalham no Bessa. E obviamente que o ideal seria toda a gente poder trabalhar nas condições que existem no Inatel e todos os colegas da formação poderem trabalhar neste contexto, neste registro. Mas possivelmente um campo com muito melhores condições, um campo com bastante condições, que é bastante grande, mas acaba por não ser uma casa porque todas as condições de formação trabalhem, e acaba por aqui, obviamente, haver aqui uma necessidade de criar uma casa do Vista. Mas obviamente que é um bom contexto para trabalho. Falta um bocadinho mais, penso eu, e o clube está a trabalhar para isso. Em relação ao Tiago, o Tiago já leva 3 anos de Boa Vista, é o segundo com o juvenis, o primeiro foi com os júniores. Os juvenis na época passada conseguiram um 6º lugar na fase final. Qual é que é o objetivo este ano? Só uma correção, este é o meu 2º ano. No ano passado comecei nos júniores e a meio do ano, mais ou menos na segunda fase, passei para os juvenis, quando já tinha começado a segunda fase. Acabei por fazer a segunda volta da segunda fase e nós conseguimos ficar ali a 3 pontos de passar, até de poder uma liguinha, que existe uma liguinha na 7ª, terceira fase do apuramento de campeão. Obviamente que o Boa Vista, tal como o presidente, que tem diversas vezes aqui a acompanhar a equipa bastante perto, diz que o Boa Vista é uma equipa que está habituada a ganhar e que quer ganhar e que tem todas as condições para ganhar. Por isso, obviamente, o nosso objetivo na segunda fase é o apuramento para uma fase de apuramento de campeão. O Boa Vista não pode pensar de outra forma, nem pode ter outro tipo de pensamento.
Obviamente que sabemos que vamos lutar contra as equipas bastante competitivas, no contexto em que nós queremos estar, e qualquer equipa que queira evoluir e ser mais competente quer estar. Sabemos que são jogos de muita dificuldade, mas nós queremos lutar por uma posição que nos permita ir como rapidamente campeão. Esta foi também uma série em que o Tondela se qualificou com os mesmos 23 pontos do Boa Vista. O Fátima garantiu o último posto da Série C, em que o Loures conseguiu o primeiro lugar com 29 pontos. Renato Sousa, técnico do Juvenis, revela que esta qualificação superou as expectativas da equipa que lidera, até porque falamos de uma equipa que é estreante nos nacionais de Juvenis. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o convite da Rádio Estádio e dar-vos parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver. Em segundo lugar, em relação aos objetivos cumpridos, quando efetuamos o planeamento da época, honestamente, os objetivos, e tratando-se de uma equipa que está em estreia em campeonatos nacionais, este escalão, o Centro Espírito de Fátima nunca teve um escalão de juvenis do sub-17 em campeonatos nacionais, tivemos que delinear como objetivo a manutenção. Ao longo dos jogos, fomos percebendo também, e após a vitória sobre o Sporting, fomos percebendo que poderíamos fazer algo mais. E então reajustamos aqui os objetivos e obviamente que passava por ir a uma segunda fase. Felizmente as coisas foram acontecendo, os resultados foram acontecendo. Tivemos ali 2 precalços contra o Loures, que acabou por ficar em primeiro no grupo. Depois a vitória inesperada ali da União Desportiva de Leiria, que também não estava dentro dos nossos planos, mas os jogadores também se mantiveram fiéis e conscientes também do desafio, conseguiram ajudar aqui a cumprir o objetivo, que passava por ir à segunda fase, e pronto, e agora vamos desfrutar. E também para enquadrar quem nos ouve, o Fátima na última época estava a disputar o campeonato na Associação de Futebol de Santarém, não é? E em 20 jogos conseguiu 18 vitórias, o que é, sem dúvida, um bom registro, conseguindo também ficar à frente do Santarém, do Vilarense, enfim, com um ponto de distância também, para se conseguir perceber, o Fátima ficou com 55, o Santarém com 54. Por isso também, já de algum tempo, o Fátima sabe o que é competição, mas agora no Nacional é um pouco diferente, não é? Sim, é muito diferente. O que aconteceu o ano passado, nós tínhamos um grupo praticamente todo, maioritariamente de primeiro ano. Sabíamos que se conseguíssemos a subida de divisão agora para o Campeonato Nacional, que iríamos ter ali uma base composta maioritariamente por jogadores de segundo ano, o que nos trazia algumas aspirações. A verdade é essa, porque também se trata de jogadores de muita qualidade. Trata-se de jogadores que no escalão de infantis foram campeões, fizeram também um trajeto muito interessante no Campeonato Nacional de Iniciados. Conseguimos então a tal promoção ao Campeonato Nacional no ano passado. Portanto, trata-se também de um grupo que está habituado a ganhar e a ter objetivos bem delineados. É uma competição diferente também, devido ao escalão que é, devido à competição que é. Estamos aqui a falar já e exigindo aos jogadores outros objetivos. Obviamente que entra aqui a parte da competição, mas penso que o grupo está muito satisfeito com os objetivos conseguidos. E há pouco o Mr. Renato falou exatamente depois desta vitória frente ao Sporting, até para quem nos ouve ter uma ideia de quão competitiva é esta Série C. Ficou em primeiro o Loures, em segundo a Académica, em terceiro a União de Leiria, depois o Fátima, e o Sporting ficou um ponto atrás do Fátima, com 23 pontos, ou seja, à partida uma surpresa. Sim, o que aconteceu, nós tivemos um cuidado muito grande, quando eu digo nós, falo na equipa técnica, tivemos um cuidado muito grande
em fazer a observação dos nossos adversários. Todos os fins de semana deslocávamos a Lisboa, etc., para ver as equipas a jogarem no Novo, porque é sempre diferente e conseguimos anotar outras nuances que as equipas têm. O Sporting, quando o Sporting veio jogar aqui a Fátima, nós tínhamos observado já 2 jogos, sabíamos, e obviamente tratando-se também do clube que gosta de assumir a posse, gosta de assumir o jogo, sabíamos que tínhamos que mudar o nosso estilo de jogo, tínhamos que mudar algumas coisas. Contudo, os jogadores também perceberam com facilidade as características dos adversários, não só do Sporting, mas também, falando na Académica de Coimbra, neste último jogo, tivemos que nos adaptar sempre ao adversário, porque estamos a falar de equipas com plantéis com muitos recursos, e quando falo em recursos não falo apenas em jogadores, falo também, e temos que ver que tanto o Sporting como a Académica de Coimbra, como outros clubes, têm uma rede de prospecção muito maior, muito mais larga que a nossa, a verdade é essa, e pronto, são plantéis com muita qualidade, e nós tivemos que nos ajustar a isso, mas felizmente correu bem. Quais é que foram as principais diferenças que nota agora no Nacional de Juvenis? São 2 competições totalmente diferentes. O Campeonato Nacional reúne realmente os melhores jogadores do país, o que por si só acrescenta qualidade. A estrutura das equipas técnicas é totalmente diferente comparativamente em campeonatos distritais. Os recursos também que os clubes dispõem, as equipas técnicas, também são diferentes. Basta ver aqui o número de elementos de equipas técnicas e nacionais é muito, muito superior. Temos técnicos para observação, temos treinador de guarda-redes, temos segundo, terceiro, quarto adjunto. Isso só por si traz outros cuidados e acrescenta sempre valor, para que depois os jogadores, que são obviamente a figura central do jogo, que consigam estar mais preparados para os jogos que aparecem. Há pouco o Mister falou de uma questão que não estava à espera deste arranque, não é? Não estava à espera de estar tão bem classificado e de ser apurado para a segunda fase, e falou de uma questão que eu achei particularmente curiosa, que esta boa fase, esta classificação para a segunda fase do Nacional, provocou uma alteração de planos. Esta é uma das questões que se vê muito poucas vezes, ou seja, as equipas que são uma surpresa à partida, continuam a dizer no seu discurso que não estávamos à espera e tal, e nós conseguimos, mas tem sempre um trunfo na manga, escondido. Mas o Mister já disse que, já que nos estamos qualificados, ao menos vamos procurar a melhor classificação possível, não é? Claro. Foi um bocadinho o que eu disse anteriormente. Nós sabemos as nossas limitações. Fizemos um esforço muito grande ainda recrutar alguns jogadores fora daqui de Fátima. Fomos buscar jogadores da Leiria, fomos buscar jogadores ao Entroncamento, fomos buscar jogadores da Tomar, e é um raio, o Distrito de Santarém é um raio que tem um raio muito grande, e o clube fez esse esforço. Temos um plantel muito curto, na nossa opinião, que vai ser agora reajustado. Enfrentamos esta primeira fase com apenas 18 atletas, sendo que 2 são guarda-redes. Portanto, ainda dá mais mérito à equipa, porque há sempre lesões, há sempre castigos, e a verdade é que a equipa mantém-se sempre unida no objetivo que delineamos. E a verdade é que os jogadores perceberam que podiam lá chegar, e felizmente sim, chegaram, e agora vamos para uma segunda fase já com um plantel um bocadinho com mais soluções, a verdade é essa,
mas o objetivo será sempre desfrutar e acreditando sempre, porque o nosso plantel tem realmente muita qualidade, acreditando sempre que podemos surpreender e vamos ver o que é que vai acontecer. Na Série D, o Vitória Futebol Clube fecha os 4 primeiros classificados com 21 pontos. Uma série em que o Benfica conseguiu a primeira posição com 33 pontos, só com vitórias. Alfredo Lopes, à frente dos Sadinos, considera que este era já um objetivo na preparação da época. Em princípio, a responsabilidade do Vitória Futebol Clube é grande a nível de formação. O projeto que existe, tanto requer fazer a formação, mas formação a ganhar. Portanto, as expectativas era passar à segunda fase, portanto, isso sem dúvida nenhuma. O Vitória conseguiu passar à segunda fase dos juvenis com 21 pontos. Esperava mais ou menos esta classificação ou superou as expectativas? A questão dos pontos, pelo menos. Este campeonato de sub-17, portanto, todos os anos tem a ver com gerações de jogadores. Portanto, todos os anos aparecem equipas mais competitivas ou menos competitivas. E se retirarmos aquilo daqui, aquelas equipas que realmente têm melhores condições, portanto, que conseguem ir buscar, portanto, jogadores diferentes todos os anos para enriquecer os plantéis. Portanto, e na nossa série podemos salientar o Benfica e o Belenenses. De resto, é uma questão de trabalho, é uma questão de gerações. Aqui, portanto, o Vitória também tem essas responsabilidades, como disse. Portanto, apareceu o Estoril, que realmente com uma ótima geração de jogadores que, na minha opinião, tanto superou as expectativas, apresentou um futebol muito bonito, tanto para aquele escalão, tanto que no ano passado não tinham conseguido com a última geração. E de resto é mesmo assim, portanto, foi um campeonato muito competitivo, ficou muito dividido em relação às equipas, portanto, para baixo do segundo e terceiro lugar, portanto, como disse o Belenenses e o Estoril. E foi um campeonato difícil, portanto, que nos conseguimos apagar, portanto, na última jornada, mas que realmente tem qualidade, tem muita qualidade, tanto a nível de campeonato. E se o Vitória na época passada, na fase final, aliás, na segunda fase, ficou em 7º lugar, a pergunta que eu lhe faço é se quer fazer melhor nesta nova segunda fase este ano. Sem dúvida nenhuma. Portanto, a nossa expectativa é fazer melhor. Se bem que olhando para o campeonato, olhando para a série, portanto, de cima, a C, uma série onde o Sporting e o Sacavonense, habituais equipas muito competitivas, passam sempre à segunda fase, este ano não passaram. Se calhar, portanto, podemos analisar que a série D é muito, C é muito forte também e as equipas vão ser também muito competitivas. Logicamente, o campeonato que fizemos no ano passado, na segunda fase, não foi de acordo com as expectativas da equipa. Penso que este ano temos melhor plantel, temos mais soluções para atacar esta segunda fase. Agora, de resto, portanto, é um campeonato novo, com 4 equipas que já conhecemos, portanto, com outras 4 que ainda não conhecemos. Mas, sim, respondendo à sua questão diretamente, a nossa expectativa é que possamos fazer um campeonato que nos possa, portanto, ficar nos lugares, que possamos conduzir-nos, portanto, a uma situação de passar à terceira fase. Garantidamente que sim. Portanto, a nossa esperança no início desta fase é que possamos realmente amealhar os pontos para poder discutir essa passagem à terceira fase. Portanto, há mais, portanto, podem subir 3 ou mesmo um quarto, dependendo da classificação. Portanto, estes campeonatos neste momento são um bocadinho mais abertos a uma passagem à terceira fase. Portanto, esperemos que sim, que consigamos demonstrar, tanto requisitos necessários para poder discutir o apuramento. Um dos princípios da formação é, evidentemente, formar os jogadores para que possam, um dia mais tarde, poder subir à equipa principal. 2 dos casos de sucesso, pode-se assim dizer, da formação do Vitória Futebol Clube, estão no nome de, por exemplo, André Sousa e o João Valido, o guarda-redes. Certamente são 2 jogadores que são vistos como exemplo para os miúdos da formação do Setúbal. No clube como o Vitória Setúbal, eu diria que esse é o principal objetivo. Portanto, no clube, tanto que
normalmente têm algumas dificuldades económicas, portanto tem que se conseguir arranjar um dia, ou o projeto é mesmo esse, consiga fornecer ao plantel principal, portanto, os jogadores da formação. Eu acho que todos os treinadores, portanto, a trabalhar neste projeto, portanto, terão orgulho que o trabalho possa ser cumprido. Portanto, temos a equipa de sub-19 de Vitória de Setúbal em 80% formada por jogadores, portanto, que transitaram neste clube, com passado no clube. Esta geração com a qual eu estou a trabalhar também transitou em bloco, basicamente com exceção de 3 ou 4 jogadores transitaram todas da equipa B do ano passado, e o trabalho está a ser feito. Agora, logicamente, as expectativas são, portanto, todos os anos, 2, 3 jogadores conseguirem atingir o plantel, portanto, principal, passando pelo sub-23, portanto, o nosso trabalho, portanto, fica feito como eu disse. No entanto, a responsabilidade também é formar a ganhar, porque se conseguimos incutir aqui uma mentalidade ganhadora, portanto, a lutar com objetivos para os primeiros lugares, isso também vai servir como base de formação destes jogadores e poderá atingi-los, ou prepará-los para atingir objetivos mais elevados. E era sobre essa mesma temática, Mister, que eu lhe ia perguntar. É mais do que sabido, não é? Em público que o Vitória não atravessa a melhor fase da sua história enquanto clube, enfim, enquanto histórico do futebol português. E muitas das vezes existe este modus operandi, esta forma, esta estratégia, que por vezes, quando os atributos financeiros não são os melhores, não sei se concorda, olha-se cada vez mais para a formação com que se faz em casa. Sem dúvida nenhuma. E se analisarmos alguns casos aqui do futebol português, e estamos a falar, por exemplo, do Sport Lisboa-Benfica, que já consegue fornecer aos escalões de formação, e isso cada vez mais os clubes têm que olhar para a própria formação como um investimento, investir em condições que possam tornar, portanto, as equipas mais competitivas, para poder vir a tornar os seus plantéis com base na formação. Isso, nas situações que existem em todos os clubes, eu penso que não há outra forma dos clubes sobreviverem. E se repararmos no Vitória Futebol Clube, portanto, tem tido os orçamentos dos mais baixos da Primeira Liga nos últimos anos, e como tem conseguido, portanto, arranjar alguns jogadores, portanto, ou tendo por base alguns jogadores da formação, tem-se mantido na Primeira Liga. Portanto, isso logo demonstra, portanto, que há trabalho a ser feito. Só que, infelizmente, este trabalho leva tempo, leva gerações, portanto, leva muitas épocas. E paciência também, não é? E paciência, e tenho a certeza que o caminho está a ser feito. É como disse, a formação do escalão sub-23 é muito importante para clubes como o Vitória de Setúbal, e são etapas. Agora temos que as transformar e vencendo uma a uma, e por isso é que é importante ter as equipas todas nos escalões, portanto, nas fases de apuramento de campeão. Os sub-15 já estão operados, os sub-17 também estão operados, esperemos que os sub-19 também tenham essa oportunidade, e se a formação, portanto, conseguir, portanto, realmente arranjar equipas competitivas, com certeza, portanto, que o sucesso, portanto, será maior para o plantel principal. Em relação ao Mister Alfredo, está no clube desde 2011, salvo erro, e logo a primeira equipa foram também os sub-17. Quais é que são, neste caso, as maiores diferenças que encontra quando pegou na equipa, em 2011, e agora? Basicamente, eu acho que neste momento existe um projeto, portanto, porque nós, quando falamos em formação, todos os clubes dizem a mesma coisa, portanto, arranjar jogadores competitivos para formar, que possam abastecer o futebol profissional. Portanto, isso, todas as equipas falam nisso. Agora, a questão é o método, portanto, é um projeto. E esse projeto tem que começar logo no futebol, portanto, ainda no futebol 7, e transportando, fazendo os escalões todos. E neste momento, no Vitória Futebol Clube, existe realmente um projeto que, com certeza, irá dar os seus frutos, não é? E a maior diferença, basicamente, tanto que eu posso, tanto a nível de infraestruturas, tanto o clube não tinha, ainda não tem, infelizmente, mas vê-se que realmente há trabalho a ser feito para poder crescer. A equipa já tem a classificação, portanto, de identidade formadora, o que é muito importante, foi um objetivo conseguido também por esta direção. De resto, é como disse no início da conversa, portanto, tem que haver a sensibilidade, tem que haver investimento na formação por parte das SADs dos clubes, para poderem recolher
colher os frutos mais tarde. Portanto, agora não podemos é pensar que se faz de um ano para o outro. Não faz. Isto leva tempo. E temos exemplos no futebol nacional, portanto, de equipas que realmente têm apostado no futebol de formação e vê-se cada vez mais, portanto, academias bem fechadas, portanto, condições para trabalhar na formação. E não falo só nos três grandes, falo no Sporting Braga, falo no Guimarães, portanto, todos os projetos que vemos crescer e em condições, portanto, tornar as equipas, portanto, mais competitivas. E esse vai ser o caminho, sem dúvida nenhuma. Portanto, normalmente, e vemos no futebol nacional, cada vez há uma maior preocupação nas formações dos próprios clubes. Portanto, com projetos credíveis, como neste momento o Vitória de Setúbal, e com certeza que vão dar os seus frutos, portanto, mais à frente. Não é? No fecho desta edição, para o momento Fair Play, trazemos José Couceiro, diretor técnico nacional, que num almoço debate dedicado ao futebol de formação, defendeu que não devia haver classificação nos escalões de base. E o engano que há, normalmente em muitos dos processos formativos, é que pensam que só há competição entre as crianças quando há classificação, quando há o campeão, o primeiro classificado. Ganhou por 10-0 e está em primeiro lugar. Isso é que é o importante. Não, não é. O importante é que haja competição. No futebol de rua, nos jogos de rua, não há competição. Quando nós jogávamos 5 contra 5, ou 6 contra 6, ou 10 contra 10, e depois se as equipas estivessem desequilibradas, mudávamos as equipas e continuávamos a jogar. E no dia seguinte as equipas já não eram as mesmas, já não eram os mesmos 10 de cada lado. Já eram 10 diferentes, já eram equipas diferentes. E não havia competição. Havia competição. Não havia era classificação. E há aqui um grande conflito entre o que é uma classificação de um campeonato. Fazer campeões, apesar de eu só consigo fazer campeões, entre aspas, nós, só conseguimos fazer campeões ganhando, obviamente que sim, ganhando. Nunca vi fazer campeões perdendo os jogos todos. Não é esse o objetivo. Mas nestas idades nós queremos a inclusão. E, portanto, não queremos a campeonite aos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Fechamos esta edição do Sub. O meu nome é João Rego. Foi um prazer tê-lo aí desse lado. Marcamos encontro para a semana aqui.